Existe uma sombra invisível sobre o senso de agência, que nos define uma anomalia em nossa arquitetura. Você se considera o autor de cada uma de suas decisões. Mas a verdade é uma narrativa mais sombria. E se a certeza que você tem sobre seus motivos fosse a melhor história que seu cérebro pôde inventar, uma farsa elegante construída milissegundos após o fato para encobrir um vácuo de informação. A mente humana, em sua incessante busca por ordem, detesta o caos e principalmente a ignorância. Diante de uma lacuna causal, ela não assume a falta de conhecimento. Se ela simplesmente o fabrica, este é o domínio da confabulação, um fenômeno psicológico documentado que reescreve a história interna. Não se trata de mentira, mas sim de uma necessidade cognitiva de manter a coerência narrativa e social. O cérebro opera sob a premissa de que sua identidade e suas ações devem fazer sentido completo e lógico. Se as peças do quebra-cabeças não se encaixam, o sistema cria peças novas e as coloca no lugar forçado. O resultado é uma memória falsa, uma razão inexistente, que se integra ao núcleo de nossas crenças. E a pessoa que confabula acredita nisso com a mesma firmeza que se acredita em fatos concretos. A neurociência cognitiva isolou o ponto zero dessa ilusão: o intérprete no hemisfério esquerdo cerebral. O intérprete é a voz silenciosa que tenta amarrar as pontas soltas da consciência em um relato final. Seu trabalho é pegar dados fragmentados e inconscientes e os transformar em uma história coesa. Ele está sempre tentando responder à pergunta crucial: por que fiz isso? Por que é que eu acredito? A urgência dessa resposta é tamanha que a precisão factual se torna um luxo facilmente descartável. Nos anos 70, o neurocientista Michael Gazzaniga e sua equipe observaram este mecanismo em ação, trabalhando com pacientes cujo corpo caloso havia sido dividido, o chamado cérebro dividido. Eram indivíduos com comunicação interrompida entre os dois principais vetores de força da consciência. Isso permitia aos pesquisadores apresentar informações a apenas um lado do cérebro isoladamente. Em um experimento clássico, o comando "caminhe" era mostrado apenas ao hemisfério direito. O hemisfério direito, que controla o lado esquerdo do corpo, prontamente obedecia à instrução motora. O paciente se levantava e começava a se mover sem hesitação ou qualquer desvio de percepção. Mas o hemisfério esquerdo, onde reside o intérprete da linguagem, não tinha visto o comando visual. Ele percebeu a ação, o corpo se movendo menos, mas estava cego para a causa subjacente daquele movimento. Quando se perguntava ao paciente: por que você está andando? A resposta nunca era "não sei". Nos resta observar que o intérprete não tolera a falta de resposta, um vácuo na arquitetura interna. O hemisfério esquerdo fabricava uma razão plausível instantaneamente e a expressava com certeza. Vou pegar uma Coca-Cola na geladeira. Ou estou indo para o armário. Eles afirmavam com seriedade. Nenhuma dessas explicações estava correta, mas eram verdadeiras na experiência subjetiva do paciente. Sua crença era inabalável. A explicação inventada se tornava um fato histórico pessoal. Naquele instante, este caso documental revela um risco cognitivo presente em todos nós, não só em cérebros divididos. Se a lacuna de informação for grande o suficiente, sua própria mente irá preenchê-la com ficção lógica. Esta é a raiz da autossabotagem psicológica e de muitos vieses que distorcem a sua realidade. O intérprete, um mecanismo de sobrevivência, se torna um vetor de instabilidade na tomada de decisão. Ele força a coerência, mesmo que isso signifique se afastar da factualidade do evento inicial. Nos resta entender que o intérprete não é um juiz imparcial, mas sim um advogado de defesa implacável. Ele trabalha para proteger a narrativa de sua identidade a todo custo, distorcendo os dados brutos. É por isso que auditores da consciência são tão valiosos, capazes de questionar a razão aparente. A vigilância intelectual é o único antídoto contra essa produção incessante de ficções lógicas internas. Se você reconhece a fragilidade dessa arquitetura sombria, é urgente implementar uma auditoria cognitiva. A confabulação é a negação silenciosa de sua agência. E se exige um sistema de vigilância intelectual. Quem se inscrever aqui declara guerra à ficção mental e se prepara para o rigor da autoconsciência. Para nos auxiliar nesta busca, nos resta questionar cada certeza que foi fabricada por essa estrutura, pois nos resta entender
que a diferença entre o que você fez e o porquê está na arquitetura sombria desse intérprete. E isso se relaciona de forma direta com o modo como a culpa se constrói e persiste. Na próxima parte, vamos analisar como a neuroplasticidade ajuda o cérebro a incorporar essas ficções e como essa confabulação se manifesta nas relações profissionais e na conformidade social cotidiana. O intérprete, embora crucial para nossa estabilidade psicológica, é uma máquina de justificação. Seu produto, a confabulação, é uma mentira que se torna verdadeira pelo mecanismo de repetição. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de remodelar suas conexões sinápticas, entra em ação aqui. Cada vez que a história inventada é recuperada, os caminhos neurais dessa memória se fortalecem mais. A ficção inicial se torna um traço de memória duradouro, enterrando a ausência da causa real original. O processo é semelhante ao que ocorre nas falsas memórias, mas com a particularidade da autoindução. Você não está sendo induzido por um terceiro, mas sim por uma exigência interna de coerência narrativa. É uma arquitetura da culpa sutil. Se você fez algo, precisa de um motivo nobre, ou ao menos aceitável. Se o motivo for feio ou ausente, o intérprete o substitui por algo mais palatável à sua identidade. Este é um viés cognitivo poderoso, a necessidade de ter uma explicação para tudo o que se vive e faz. Este padrão não está restrito apenas a eventos críticos ou a distúrbios neurológicos documentados. Ele se manifesta em toda e qualquer tomada de decisão cotidiana que tenha uma origem subconsciente. Considere as compras por impulso. O item é adquirido de forma quase automática e não reflexiva. Momentos depois, o intérprete entra em cena e fabrica uma cadeia de razões lógicas para a aquisição. Eu precisava disso para o futuro. Estava em uma boa oferta. Ou é um investimento essencial. A confabulação transforma o desejo irracional em uma decisão econômica completamente fundamentada. Isso se torna perigoso no contexto da conformidade social e da autoridade psicológica externa. Quando você se submete a uma ordem ou pressão social, muitas vezes não há um motivo genuíno interno. Há apenas a força da hierarquia ou o impulso de pertencer a um vetor de força que se impõe socialmente. Ao ser questionado sobre a ação, o intérprete se recusa a admitir a submissão cega e a falta de agência. Ele cria, então, uma justificativa lógica e racional, que transforma a conformidade em escolha ativa. Muitos indivíduos em estudos sobre obediência confabularam razões elevadas para seus atos. Nos resta a vigilância para não repeti-las, afirmando a inexistência de manipulação ou coerção real. Eles se viam como agentes morais, mesmo que a ação objetiva fosse contrária ao seu código ético pessoal. Isso nos ensina sobre a fragilidade da nossa própria percepção de caráter diante de pressões externas. A confabulação é a blindagem cognitiva que impede que se perceba a dissonância entre ato e valor. No ambiente profissional, isso se manifesta como o excesso de justificação após um erro cometido. O intérprete não consegue aceitar que o erro foi por desatenção ou falha pura na arquitetura interna. Ele cria cenários complexos, bodes expiatórios ou cadeias causais improváveis para preservar o ego. Ao fazer isso, a pessoa perde a oportunidade de aprendizado real, pois se acreditou em sua própria farsa. Nos resta, portanto, desconfiar de toda e qualquer explicação instantânea para atos que já se fizeram. É uma disciplina que exige um grau elevado de auditoria interna, de questionamento de seus próprios vieses. A confabulação neuronal é a prova de que a nossa consciência é uma reconstrução, não um registro fiel. Sua realidade subjetiva é uma edição de eventos onde as cenas sem sentido são elegantemente cortadas. O mistério não é o que nos acontece, mas o que fazemos com isso na escuridão de nossa mente. A identidade, aquela força que se sente tão sólida, é um roteiro constantemente reescrito e editado. Seu cérebro é um roteirista sênior, e cabe a você se tornar um revisor rigoroso e avesso à ficção. Este é o trabalho da neurociência investigativa. Buscar a origem real, mesmo que ela seja ausente. O caminho para a vigilância cognitiva passa por aceitar a ignorância, lacuna, o eu não sei porquê. Somente ao admitir o vácuo, nos libertamos da necessidade de preenchê-lo com histórias
reconfortantes. A verdade é que grande parte do que se faz é um resultado de processos que não se acessa conscientemente. A arquitetura mental sombria opera e só nos resta iluminá-la com a luz fria do questionamento constante. Um trabalho árduo e solitário, mas essencial para quem busca a verdade por trás da própria existência.